Então, pessoal, diante de algumas inverdades que têm circulado aí nas redes sociais, com o meu nome e nome de outros colegas aí parlamentares, eu estou aqui para apresentar o meu posicionamento. Primeiro dizer que na nossa cidade hoje existe uma máfia de fake news, de pessoas aí que têm sido financiadas com dinheiro de corrupção. Essas pessoas estão sendo investigadas. Na realidade, existem aí até pessoas que já têm processos, né, no momento oportuno serão desmascaradas. Inclusive, tem registros aí de encontros com secretários sem pasta. Pois bem, se olhar algumas das publicações nas redes sociais desse tipo de pessoa, vai observar, por exemplo, que quando alguém apresenta qualquer tipo de crítica relativa ao prefeito, não há nenhum tipo de manifestação. Os outros comentários é curtido, e comentários desse gênero não, né? Daí já dá pra gente imaginar uma série de possibilidades, mas vamos permanecer aí investigando, porque no momento certo nós teremos esclarecimento aí, luz com relação a essa situação. Vamos lá, eu votei e me manifestei contrário sim ao projeto para entregar nas mãos do prefeito Renato Bravo 26 milhões de reais para ele usar da forma que ele quiser. E é uma mentira o que tem sido circulado aí nas redes sociais, dizendo que a gente está votando contra a reforma do Raul Sertan. Pelo contrário, frequentemente nós que estamos lá no Raul Sertan, nós que sentimos na pele o sofrimento das pessoas que têm morrido por causa desse governo que é assassino. Recentemente foi feito um relatório e foi descoberto que tinha mais de 100 itens de medicamentos faltantes. Então, assim, eu votei contrário porque, primeiro, foi realizada uma manobra política. Segundo, esse governo não tem um mínimo de transparência. Terceiro, grande parte das obras prometidas já haviam sido destinados recursos. Quatro, o governo não tem capacidade alguma de gerir recursos públicos. Cinco, é um governo corrupto. E seis, grande parcela da população não tem confiabilidade nesse governo, que está em total descrédito. As próprias pesquisas que foram realizadas aí nas redes sociais por 3 vereadores, dentre eles o líder de governo, aponta aí que 83% da população não queria que esse dinheiro fosse para as mãos do Renato Bravo, com a finalidade de usar segundo ele bem entender. Pois bem, eu quero aproveitar esse áudio para, dentro de cada um desses pontos que eu apresentei, detalhados. Primeiro, foi uma manobra política sim, porque rasgaram o regimento interno da Câmara, porque o projeto entrou em um regime de trâmite e foi mudado justamente para não cumprir o que está registrado no artigo 143, parágrafo 2º, que permite à comissão atinente, antes de emitir o parecer, convocar uma audiência pública para ouvir os interessados. Pois bem, Comissão de Finanças e Orçamentos, na pessoa do presidente, o vereador professor Pierre, solicitou essa audiência pública e foi simplesmente ignorado pelo parlamento. Além disso, quando mudou o regime de trâmite para excepcionalidade, o artigo 155 diz que ele só é válido para matérias inadiáveis. E a gente sabe muito bem que não haveria interferência alguma a matéria ter sido votada ontem, ou na semana que vem, ou na sessão seguinte. Então, eles fizeram essa manobra
política. Inclusive, teve vereador ontem mentindo para a população, dizendo que com esse dinheiro vai ampliar a quantidade de vagas em creche. Isso é uma mentira, é uma falácia. Inclusive, nem o próprio prefeito colocou no seu pacotão de obras essa obra. Segundo ponto, esse governo não tem um mínimo de transparência, porque se tivesse transparência tinha tido audiência pública. Inclusive ontem foi oficiado na Câmara um documento da Associação de Moradores de Maringá requerendo audiência pública sobre o projeto, mas a população foi completamente ignorada. Lembrando que no ano passado a gente entrou com requerimento de audiência pública para que o município apresentasse as justificativas dos gastos milionários dos festejos dos 200 anos, e a maioria dos vereadores, que são marionetes do prefeito, votaram contrário a um pedido de audiência pública. Aí eu pergunto, que vereadores são esses? Estão do lado de quem? Quais são os interesses? Porque votar contrário a requerimento de audiência pública, a requerimento de informação para agradar prefeito, contrário aí à transparência, então não dá, né? E não dá para entender o porquê que esse governo tem tanto medo de ouvir a população. Terceiro ponto, várias obras prometidas já tinham recursos destinados. Você pega ali algumas obras do Sertã, eram para ter sido finalizadas em março de 2018 e até agora não foi. Já haviam tido recursos para a conclusão dessas obras. Só que eles sempre querem fazer um termo aditivo justamente para atender interesses escusos. E a ciclovia? A ciclovia já não tinha sido amplamente publicizado que havia conseguido dinheiro e recurso do governo federal? Ué, o que vai fazer com esse recurso federal? Então, é um pacotão de obras eleitoreiras em que o governo deseja aí priorizar a aplicação desses recursos em algumas obras que são necessárias, mas no meu entendimento não são prioritárias quando comparado com outras. A gente pega, por exemplo, aí eu vou pro quarto ponto, que é a questão do governo não ter capacidade alguma de gerenciar recursos públicos. A gente sabe aí a problemática que as pessoas que moram ali no Maria Tereza estão enfrentando já de um bom tempo. Inclusive existe uma sentença judicial datada do dia 6 de novembro de 2017, determinando que o município, o governo do estado, fizesse uma obra em até 180 dias, uma obra de contenção, e até agora nada foi feito. Aí eu pergunto, essa obra está prevista no pacotão do prefeito Renato Bravo? Não. E pergunto mais, qual a obra mais importante para Nova Friburgo hoje? Eu falo sem medo de errar, com toda convicção. É a obra de contenção do Maria Tereza. Porque é uma obra que vai preservar vidas. Agora, ainda falando sobre a incapacidade do prefeito Renato Bravo. A gente precisa aí, emergencialmente, de um planejamento para um projeto de redimensionamento da rede pluvial. Eu pergunto, projeto da rede pluvial está no pacotão de obras? Não, é uma obra extremamente necessária. Inclusive o próprio centro de Nova Friburgo, a rua da Câmara Municipal, Rua Farinha Filho, fica completamente inundada. E o prefeito não está nem um pouco pensando na infraestrutura da cidade. Digo mais uma prova da ingerência e da falta de responsabilidade desse governo. Foi alugado em maio de 2018 um ponto de cultura em Conselheiro Paulino
com o valor mensal do aluguel de R$ 2.600. Até hoje, esse ponto de cultura não foi inaugurado. Dinheiro saindo dos cofres públicos justamente para favorecer alguém em algum interesse obscuro. Outra questão: licitação do transporte coletivo. O contrato com a empresa FOL venceu no dia 23 de setembro de 2018 e até agora não foi feita a licitação de concessão do transporte coletivo, num claro objetivo de favorecer mais uma vez o monopólio da empresa FOL. É por isso que ela reduziu a quantidade de ônibus, não cumpre com horários, não cumpre com inúmeras cláusulas contratuais. O governo municipal é conivente com a FOL e com as demais concessionárias, tanto é que o prefeito Renato Bravo acabou de assinar um decreto autorizando o aumento da taxa de água e esgoto. Agora, e o que dizer dos 10 milhões de reais que estão depositados na conta do município desde o dia 30 de maio de 2018, sendo que em janeiro de 2018 já havia sido aprovado pelo Ministério da Saúde a listagem com todos os equipamentos, com seus respectivos quantitativos, estimativas de valores, especificações técnicas, ou seja, o espelho do edital de licitação. E aí, no final do ano passado, eu fiz um requerimento de informação perguntando sobre os processos, e aí fui informado que os processos tinham acabado de abrir, ou seja, estão intencionalmente retardando a utilização desses 10 milhões de reais. E aí paira uma série de incertezas, dúvidas e suspeitas no ar. Porque enquanto isso o município fica pagando aí milhões em contratos emergenciais com empresas de manutenção de equipamentos. Pois é, se os equipamentos tivessem sido comprados, não precisaria gastar tanto com empresa de manutenção, mas o município quer gastar com empresa de manutenção. E o que dizer do prefeito Renato Bravo descumprindo a lei municipal relativa ao salário de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, e que ele aumentou o seu salário em R$ 1.200 por mês, gerando aí prejuízo para os cofres públicos. Agora, quinto ponto, é um governo corrupto, é um governo de má fé, é um governo mal intencionado. Lamentavelmente, o que nós temos hoje na nossa cidade é uma máfia, é uma quadrilha que tem roubado escandalosamente recursos da saúde, da educação, da cultura, enfim, gerando aí prejuízos irreparáveis à sociedade friburguense. Vou citar alguns exemplos de corrupção desse governo. Primeiro, sucatearam a central de materiais de esterilização do Hospital Municipal Raul Sertã, justamente para colocarem um esquema de corrupção, para readequar o espaço, segundo determina as legislações vigentes, teria que gastar em torno de uns 20 mil reais e a obra seria feita em torno de um mês. Lembrando que a central de materiais de esterilização foi interditada pela Vigilância Sanitária do Estado em junho de 2018. 2 meses depois, ou seja, tempo mais do que suficiente para fazer a obra, o prefeito Renato Bravo assina o contrato emergencial terceirizando essa central pelo valor de 780 mil reais. Preferiu gastar 780 mil reais ao invés de pagar 20 mil reais. Já estavam preparando um outro contrato emergencial. Foi quando a Polícia Federal veio à cidade e pediu o afastamento imediato da secretária e da subsecretária. E a alimentação do Raul Sertã? Lembrando que
2018, só no ano de 2018 foram firmados 2 contratos emergenciais, cada um de 6 meses. Os dois juntos somavam mais de 6 milhões e 300 mil reais. Aí quando foi publicizado pelo próprio Ministério Público Federal, que pediu ao Polícia Federal para investigar esses contratos, eles ficaram desesperados, recuaram, fizeram a licitação, e aí da licitação saiu o valor de 4 milhões e 200 e poucos mil reais. Ou seja, só em uma área, que é a área da alimentação do Raul Sertã, em um ano, está gerando uma economia de mais de 2 milhões de reais. Isso, para mim, cheira muito mal. E o que dizer das árvores de Natal? Pesquisa aí no site da Induspar, lá de São Paulo. Nós já fizemos orçamento de várias árvores de Natal. A árvore mais simples que está no site é muito mais esplêndida do que as que colocaram em Nova Friburgo. O valor da árvore de Natal para comprar do tamanho que foi colocado aqui em Nova Friburgo, toda completa, gira em torno de aproximadamente 7 mil reais. Mas o município preferiu alugar por 45 mil reais. Inclusive, a gente está investigando a fundo esse processo e em breve a gente vai tornar pública aí à sociedade alguns desdobramentos. E a fraude no processo licitatório na aquisição de materiais médicos, onde houve aí um superfaturamento de mais de R$500 mil. Até agora eu não vi o prefeito Renato Bravo apresentar esclarecimento ou qualquer defesa nos seus pronunciamentos semanais. Por que será, hein? Agora, tem alguns vereadores que utilizaram do discurso falando assim, não, mas a gente tem que liberar para o prefeito utilizar, porque é discricionariedade dele, e que os outros vereadores querem atrapalhar, e tem que fiscalizar. Eu acho até engraçado o vereador de falar em fiscalizar. Você está aí mais de 2 anos no mandato, foram aí uma vez no Raul Sertã para fazer firula, porque o objetivo foi esse. Não tem uma denúncia protocolada no Ministério Público, é completamente comprometido com o governo municipal, e é por isso que não tem independência no seu mandato. Existe vereador que já está há mais de um mandato que nunca fez um requerimento de informação. Então, assim, diante de alguns pontos aqui explicitados, ficou mais do que evidenciado e claro que não haveria possibilidade alguma de eu votar um cheque em branco, deixando nas mãos de um governo corrupto, um governo incapaz, um governo que loteou o município de Nova Friburgo para favorecer interesses de empresários, para cumprir com os acordos que foram firmados antes mesmo da campanha eleitoral. E enquanto isso, a gente continua a padecer e sofrer. E para finalizar, vou dizer o seguinte: aguardemos, porque eu não sei quanto, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 1 ano, porque a gente sabe o quanto que a justiça no país é lenta. Mas tudo aquilo que foi plantado e tem sido plantado vai ter uma colheita. E eu não tenho dúvidas que em algumas manhãs esses plantadores pode ter certeza que serão pegos de surpresa pela Polícia Federal. Peço desculpas aí pelo áudio um pouco prolongado, mas é para trazer luz, esclarecimento e o meu posicionamento diante aí de inúmeras inverdades e mentiras publicadas em redes sociais. Inclusive, eu estou à disposição para a gente ter qualquer tipo de debate público, inclusive quiser fazer uma live em debate público com quem quer que seja, eu estou à disposição. Um abraço e que seja expurgado na nossa cidade essa corrupção que tem sido a principal responsável por matar pessoas na nossa cidade. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.